Nas asas da Panair, muita coisa aconteceu nesse país. Essa companhia aérea, que nasceu como uma subsidiária de uma empresa americana, dominou o mercado nacional entre os anos 30 e 50. Muita história para contar. Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Panair era a segunda linha em movimento no mundo, né? Era uma companhia muito glamurosa mesmo. Era uma maravilha, né? Eles tinham cuidado com tudo, a louça era linda, a talher era de prata, os copos eram de cristal. Era um acontecimento social, não é? Saía a lista de passageiros nos jornais. 8 horas da noite, os passageiros estavam para embarcar no avião da Panair. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa. Segundo informou esta noite o DNER, são boas de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas que servem a Guanabara. A noite de sábado é tranquila para os cariocas. E eis a notícia final. Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Panair era a segunda linha em movimento no mundo, né? Era uma companhia muito glamurosa mesmo. Era uma maravilha, né? Eles tinham cuidado com tudo, a louça era linda, a talher era de prata, os copos eram de cristal. Era um acontecimento social, não é? Saía a lista de passageiros nos jornais. 8 horas da noite, os passageiros estavam para embarcar no avião da Panair. Em 1975, juntamente com outros jornalistas políticos, participei de um programa de televisão que foi gravado com o presidente Juscelino Kubitschek. Fizemos várias perguntas ao construtor de Brasília, na maior parte relacionadas com a construção da nova capital. A minha primeira pergunta foi esta: como o senhor tem recebido as críticas à construção de Brasília? Bom, o Murilo foi um jornalista que acompanhou passo a passo a criação de Brasília, né? E me ajudou muito.
com a sua colaboração excelente na revista Manchete, revista que o Bloch quase praticamente pôs a serviço da ideia do desenvolvimento e da criação daqueles grandes centros que hoje, felizmente, estão salvando o Brasil do obscurantismo em que ele vivia. Mas, respondendo à pergunta de Murilo Melo Filho, eu quero dizer, sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Bancada que não era apenas feita com elementos do meu partido, mas também a ela se juntaram inúmeros elementos da UDN, que era o partido meu de oposição, para prestigiar o governo na construção e na inauguração de Brasília. Eu acho que o Juscelino, com a construção de Brasília, é um dos iniciadores do processo inflacionário. Brasília é um espetáculo espantoso no século XX, mas que deflagrou o processo inflacionário do Brasil. Ele foi o iniciador desta fase de grandes projetos, de projetos arrojados, que se fazia muito na base da emissão de papel moeda. Nunca advoguei o desenvolvimento com a inflação. Pelo contrário, sempre advoguei tese contrária, o desenvolvimento para sufocar a inflação. Aliás, é uma tese não apenas minha, mas dos grandes economistas mundiais que sustentavam que as nações subdesenvolvidas, que partem da estaca 0 para atingir a estaca 100, isso representa um esforço considerável. E esse esforço, às vezes, gera um pouco de inflação. Mas os frutos desse trabalho, os frutos do desenvolvimento, depois é que correrão para sufocar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu no meu governo. Não houve no meu governo essa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui 2 horas para expô-las, mas elas vêm desde Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas, em suma, uma nação que tinha abaixo dela apenas a Bolívia. Foi esse o quadro que eu encontrei quando assumi o governo. E Brasília era uma imposição. E digo mais, não foi uma imposição das minhas metas. Porque quando eu iniciei a minha campanha política, e já contei esse episódio por Jataí num comício público, foi a população que exigiu de mim que me pronunciasse a respeito se iria ou não construir a nova capital. E assim, em quase todos os pontos do Brasil, eu recebi esta pergunta. Ela nasceu, portanto, do povo. E a influência de Brasília hoje, no Brasil, quem quiser, vá passar uma semana em Brasília para sentir os ecos, a repercussão que Brasília está promovendo naqueles 6 milhões de quilômetros quadrados totalmente isolados do resto do mundo e que só tinham para habitá-lo alguns índios perdidos na selva amazônica. De modo mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos. E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente, porque as obras que foram feitas no meu governo aí estão como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto a que chegou. Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília eu tive que depois cognominar
a meta-síntese. Porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que, quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi, naquela ocasião, contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico e optava para que fosse feito a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil. Só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Cerveja que tomo é apenas em memória dos tempos da Pané. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Pané. Desejando a todos um feliz fim de semana, aqui se despede por hoje o seu Repórter Esso para voltar na próxima segunda-feira às 19h40. Muito obrigado, boa noite, até lá. Aqui estão as manchetes de todo mundo e a
As mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Jânio Quadros é, talvez, o personagem mais surpreendente da política brasileira. Eleito presidente da República com uma votação esmagadora, ele toma posse em janeiro de 1961, mas renuncia misteriosamente 7 meses depois, deixando apenas um bilhete. A década de 1960 nasce com as cores quentes da contracultura, mas a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética divide o mundo. O avanço da esquerda em países como China, Coreia do Norte e Cuba preocupa os norte-americanos, que veem no comunismo uma ameaça ao capitalismo. No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek termina o seu mandato inaugurando a nova capital do país, Brasília. As eleições se aproximam e o favorito é o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, o carismático homem da vassoura, que promete varrer a corrupção. Como era de se esperar, Jânio é eleito e logo toma medidas inusitadas. Proíbe briga de galo, hipnotismo em público, lança perfume e o uso de biquíni em praias e em concurso de Miss. Faz cortes nos gastos públicos, mas fica sem apoio no Congresso. É contra o comunismo, mas condecora Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, o que irrita os militares. Isolado politicamente, ele tenta uma última cartada. No dia 25 de agosto de 1961, entrega sua renúncia ao Congresso Nacional. Ninguém entende nada. Jânio talvez esperasse que os militares ficassem do seu lado, ou então que deputados e senadores não aceitassem o seu pedido e lhe dessem mais poderes para governar. Vários governadores o apoiam e tentam convencer o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, a recusar o pedido de renúncia. Mas é inútil. O problema é saber quem entra no lugar de Jânio. João Goulart, mais conhecido como Jango, é o vice-presidente da República e o primeiro na linha de sucessão, mas está em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-tung. Na hora de votar, dona de casa vai jangar. É Jango, é um Jango Goulart. Político socialista e apoiado pelo movimento sindical, ele incomoda profundamente os ministros militares, que são contra a sua posse, alegando questões de segurança nacional. Por outro lado, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, quer Jango presidente e inicia um movimento pela legalidade, com o apoio do exército de seu estado. O impasse está criado. É nesse momento que o Congresso cria uma comissão mista para tentar resolver o problema e evitar uma possível guerra civil. A solução encontrada é a adoção do parlamentarismo, um sistema de governo que garantiria a posse de João Goulart como presidente, mas criaria um conselho de ministros que governaria o país de fato. Os militares concordam e uma comissão de deputados e senadores resolve ir até Porto Alegre para recepcionar Jango e trazê-lo para a posse em Brasília. Mas algo muito estranho acontece. Eles são impedidos de entrar no avião. O motivo era a Operação Mosquito, um complô liderado por alguns oficiais da Força Aérea Brasileira que pretendia capturar ou derrubar o avião que traria o vice-presidente da República.
Jango decide vir de qualquer maneira e embarca no dia seguinte, tomando cuidado de voar numa altitude em que evitasse uma possível aproximação de caças. Ele desembarca em Brasília e, no dia 8 de setembro, toma posse. Tancredo Neves é eleito primeiro-ministro, mas o parlamentarismo só duraria 17 meses. Um plebiscito faria o Brasil voltar a ter um regime presidencialista a partir de janeiro de 1963. Jango volta a ser presidente, mas não consegue terminar seu mandato. Isso, no entanto, é uma outra história. Eu era comandante da Varig, presidente de federação. Eu era presidente da federação, era diretor da Confederação Nacional de Trabalhadores de Transporte Marítimo, Viagens Aéreos, e era secretário político do CGT. Éramos 4 secretários que discutíamos as políticas. Morreram já os 3, só tenho eu. Estou esperando outro CGT para ver se não morre. Né? Aí, a política continuou, o Jango na presidência, eu saí, o Jango renuncia, o Jango estava na China. O Jango era um sujeito inteligente, mas mau caráter. Ele armou uma visita do João Goulart à China comunista para se aproximar. E o Jango foi. E ele renunciou com o Jango. Quando o Jango voltou por Paris. Eu ia do Rio de Janeiro para Uberaba, levando 30 fazendeiros. Era Varig, o avião fretado, Super Constellation. Era o maior avião, tinha 4 motores imensos. Esse pessoal ia ao leilão em Uberaba, sempre havia isso. Eu anunciei que eu estava na escuta, sabia da agitação toda. O presidente Jânio Quadros renunciou, comuniquei aos caras. Me parece que eu joguei tonelada de gelo, com um silêncio absoluto. O Jânio Quadros renunciou. E o Jango não tinha chegado. O
Jango estava na China, que ele tinha mandado o Jango para a China. O Jango fez Paris, Nova York conferenciou com Kennedy e, em lugar de fazer Nova York e Rio de Janeiro como costumeiramente você faz, ele veio pelo Pacífico e chegou a Buenos Aires. E eu fui buscá-lo aí, ele tinha que vir para o Brasil todo revoltado, tudo armado, aquela complicação toda. Você foi buscá-lo em Buenos Aires? Aí a Varig sabia que eu era janguista, mas não foi mais para se resguardar, porque o grupo de caça, que o Rui Moreira Lima era do grupo de caça, mas daqui, não estava em Porto Alegre, não. O Rui era do nosso lado. O avião de caça ataca de baixo para cima. Ele não ataca, que é de metralhadora, né? Ele acerta, ele fica assim, né? De baixo para cima, o cara faz assim e atira, né? Então eu fui buscar o Jango, eu era comandante de avião a jato, Caravelle, que é uma beleza de avião. Aí eu fiz o plano, que eu vinha 40 mil pés, são 13 mil metros. E eu vim a 300 pés, infringindo de Buenos Aires para Porto Alegre. Porque como o avião de caça só ataca de baixo para cima, eu vim a 300 metros, minha amiga, ele não tem espaço para atacar por baixo, senão ele bate, né? Por isso que eu vim baixinho. Eu que trouxe o Jango de Buenos Aires para Porto Alegre. Aí Jango ficou em Porto Alegre um dia, nessa mesma noite. Aí os comandantes, todos os caras, ninguém sabia muito das coisas, eu sabia, né? Ninguém queria voar, e tinha um voo do Super Constellation para Natal. Eu digo, eu faço. Aí peguei o Super Constellation, posei em São Paulo, quando posei no Gavião aqui, já estava tudo revoltado, mandaram me prender. Foi a base militar liberto, né? Foi um oficial no JIP, dizer que eu estava convidado, o coronel, eu me lembro o nome, e queria conversar comigo. E esse cara que foi me prender, ele era 2 anos atrás de mim, na antiguidade, muito embora eu estivesse na reserva, e ele todo armado, depois de 45, Leão Neto. Vem cá, o Leão Neto mudou agora, né? Você já viu? Eu mais antigo que você vai me prender? Começa a me dar a sua pistola. Aí. É uma quebra de hierarquia? É hierarquia, né? Não, não vem me prender, é que o coronel mandou convidar você para ir até lá, porque a coisa está muito confusa e tal. E eu fui. Entrei lá, todos os oficiais numa sala, o coronel. Eu tinha trazido o presidente da República, ele tinha deixado Porto Alegre, eu sabia tudo, né? E eu, em determinadas horas, eu sou meio de teatro, assim, né? Eu entrei assim na sala, cheia, tudo oficial, comandante. Eu entrei logo, boa noite, boa noite, tá? Ele disse, olha, pode todo mundo descansadinho para casa, porque o presidente da República, doutor João Goulart, deixei em Porto Alegre para ele tomar um banhozinho, mudar de roupa para assumir a presidência da República. Né?